início então ao nosso estudo. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos pegar na questão 189, nós vamos iniciar o subitem aí, transmigração progressiva, dando continuidade aí a esse estudo da pluralidade das existências. Hoje nós vamos estudar da questão 189 até a 192. Então são 2 páginas aí na minha edição aqui. Um pouquinho mais, 2 páginas, isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Quem tiver com o livro aí, questão 189. Kardec pergunta aos espíritos: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Então olha só, desde o momento que nós fomos criados, formados ali enquanto espíritos, nós gozamos da nossa plenitude das nossas faculdades, da plenitude das nossas faculdades? Essa é a pergunta. E a resposta diz o seguinte: não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Olha só que resposta interessante para a gente pensar, né? Então, nós não gozamos da plenitude das nossas faculdades já lá quando a gente é formado, quando a gente é criado, né? Nós também temos a nossa infância. Então, lá na origem, o espírito, nós temos apenas a nossa existência instintiva e a gente não tem ainda consciência de nós mesmos e dos nossos atos. Isso vai acontecendo aí ao longo da nossa caminhada, das nossas vidas sucessivas. A inteligência vai se desenvolvendo, então, pouco a pouco. Então, nenhum espírito é criado já inteligente. Nós sabemos, a doutrina nos ensina que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ao longo da caminhada, ao longo das nossas experiências, nós vamos desenvolvendo, então, essas faculdades, e a inteligência é uma delas, Então, ninguém nasce já, ninguém é criado já dotado de inteligência ou de todas as virtudes. Nós vamos, pouco a pouco, progressivamente, nós vamos alcançando e despertando essas virtudes que está lá no germe do nosso ser. Vamos entrar no que Miramês vai dizer sobre esse capítulo, sobre essa questão. Eu acho que ele vai ajudar a gente a pensar um pouquinho. Olha só. Quem tiver aí o Filosofia Espírita, capítulo 36, volume 4, O Despertar. Então, olha só, Miramês vai começar dizendo o seguinte: o espírito tem, igualmente, a sua infância. No início de sua individualidade, somente tem instintos qual o animal. A sua vida é instintiva e ele não tem consciência de si mesmo. É isso que está colocado no Livro dos Espíritos, Não compreende as leis e sua condição é de simplicidade e ignorância. É o que nós já falamos também. Não goza das suas faculdades, porque se encontram adormecidas. Somente o tempo, nas sucessivas reencarnações, na dor e na violência que recebe de fora e de dentro de si mesmo, é que vai entendendo o objetivo de sua vida. Então, ao longo das experiências, ao longo das encarnações, ao longo de tudo que nós estamos ainda sujeitos, nós vamos, então, entendendo o objetivo da vida, o objetivo da encarnação, da experiência da encarnação. Por que nós reencarnamos? Qual é o objetivo? Hoje nós já não conseguimos raciocinar sobre isso, nós já conseguimos entender um pouco mais sobre isso, sobre esse objetivo, que é o do progresso e da evolução. Nós estamos aqui para construir mais um degrau. A próxima vida, a próxima encarnação vai ser mais um degrau, e assim sucessivamente, E aí ele segue. Lá no 3º parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a vida é uma escola. Os anjos do Senhor são os professores, e nós outros os alunos. Queira Deus que possamos estar ansiosos para o aprendizado, A gente quer... Pessoal, vocês já pararam para pensar o quanto nós aguardávamos a oportunidade da reencarnação?
Nós lá no mundo espiritual, já com o nosso planejamento pronto, aguardando o sim, né? Aguardando a autorização, aguardando aquele momento que Deus nos permite vivenciar mais uma experiência na carne, né? Então é essa ansiedade que eu lembrei muito desse... Todos nós, de alguma maneira ou de uma maneira geral, queremos estar, pedimos para estar e planejamos a encarnação. Então nós aguardamos então esse aprendizado que está por vir. Nós sabemos que vai ser um período de muitos desafios, né? Mas nós aguardamos com ansiedade, porque nós sabemos, nosso espírito antes de reencarnar sabe que nós vamos aprender, né? Nós vamos avançar. E aí ele segue aqui. Temos no seio da consciência valores imortais em tudo o que concerne ao amor. São dons divinos colocados em nós pelo Criador. Por isso são intransferíveis. Por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental. Olha só que interessante. Por onde andamos, levamos o que é nosso. Quer dizer, o que é esse nosso que ele está querendo dizer aqui, pessoal? A nossa bagagem espiritual. O que nós já conseguimos de patrimônio para o nosso espírito. Isso não é tirado de nós, né? Isso não é arrancado de nós. Por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental, né? O que nós alimentamos enquanto criação mental também nos acompanha aí, durante todo o nosso processo. Podemos adivinhar o que fomos no passado pelas nossas tendências do presente, bem como saber o que poderá acontecer conosco no porvir pelo que agora estamos fazendo. Então, essa parte aqui eu achei interessante, né? Porque às vezes a gente tem muita curiosidade, né? Muitas pessoas, principalmente aquelas que estão começando a frequentar a casa espírita, ou então está começando a conhecer, está começando a estudar, ou então, às vezes, somente por mera curiosidade, tem interesse de saber o que foi em outras vidas, o que aconteceu, né? Enfim, isso aí às vezes acontece. E também, claro, com relação ao futuro, né? Como se a gente tivesse essa condição assim de saber exatamente o que vai acontecer, o que está previsto, né? Enfim. Então, esse alerta que ele faz aqui, ele é muito interessante, porque olha só, podemos adivinhar o que fomos no passado pelas nossas tendências do presente. Quais são as nossas tendências do presente? É só a gente parar e pensar, né? Só a gente parar e analisar. Quais são as minhas tendências hoje? Isso vai ser o reflexo lá de trás. E o futuro vai ser do que nós estamos fazendo agora. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou plantando agora? Quais são as sementes que eu estou plantando agora? É o que eu vou colher lá na frente. Não é muito difícil da gente saber não, né? Se a gente parar e pensar, não é muito difícil não. E aí ele segue, olha. Chegou o momento de nos melhorarmos e o Espiritismo ser-nos-á uma força poderosa a nos indicar a estrada luminosa por onde passou o guia maior da história dos povos, nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só esse alerta que Miramês faz, né? Chegou a hora de melhorarmos. O Espiritismo como essa força poderosa que nos indica uma estrada luminosa, e essa estrada foi por onde passou Jesus, né? Nosso guia maior. Ele deixou traços de luz nas letras do Evangelho e na sua vivência, com exemplos confirmando sua majestosa vida de santo dos santos, deixando para toda a humanidade novas forças que nos dão o poder de levar a nossa cruz até o fim. Então olha só que bonito também a gente pensar, né? Deixando novas forças, né, para toda a humanidade, novas forças que nos dão o poder de levar a nossa cruz. O que ele está querendo dizer com a cruz aqui, pessoal? Levar a nossa cruz até o fim. Vencer todas as nossas pendências, né, todos os nossos débitos até o fim. Cumprir as etapas evolutivas. Nós não vamos dar um salto, né? Daqui nós já vamos lá para os mundos superiores, para os mundos felizes. Nós vamos aí pouco a pouco. Então, a passagem de Jesus dá essas novas forças que ele diz aqui, né?
para a humanidade, para que a gente possa vivenciar essas etapas. Porque se a gente parar e pensar, às vezes a gente pode desanimar, né? A gente fala, nossa, mas falta tanto ainda, falta tanto tempo, temos tanto que aprender, né? Mas isso a gente não pode desanimar porque nós temos o exemplo maior que é Jesus. Então se a gente desanimar, se a gente achar que a gente não vai conseguir, a gente está se esquecendo aí de toda essa contribuição que Ele nos dá aí gratuitamente a todo momento. Esses traços de luz nas letras do Evangelho que Miramês diz aqui. Então, o Evangelho como esse roteiro para que a gente possa, então, seguir, levar a nossa cruz até o fim. Né? Levar os nossos aprendizados, o que nós deixamos para trás, o que nós podemos aprender, toda a potencialidade que ainda está dentro da gente, que a gente nem sabe ainda, né? A gente ainda nem... Então tem muita coisa ainda para a gente poder, então, ir despertando, ir aprendendo e ir vivenciando ao longo da nossa caminhada. Então, a gente precisa ter esse olhar mais otimista, né? De que realmente nós temos essa presença, nós temos esse auxílio, nós temos espíritos trabalhadores da luz, do bem, que em nome de Jesus nos assistem, né? Nos ajudam nessa caminhada aí. E aí ele segue. Não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos no coração, porque eles necessitam ser despertados. Mas a esperança nos confirma e assegura que somos donos desses poderes como filhos de Deus. Basta que os despertemos, nos libertando de todo mal, fazendo nascer o sol da vida dentro da nossa própria vida. É Deus em nós e nós em Deus, como sendo um único ser na glória e na plenitude do amor. Então, pessoal, por que nós ainda não, voltando lá à pergunta, né? Por que nós ainda não gozamos da plenitude das nossas faculdades lá no início e atualmente também não? Né? Então, ele ajuda a gente a responder, porque essas virtudes, né, esses poderes, eles ainda precisam ser despertados. Nós estamos nesse processo de despertamento ainda. A gente fala tanto nisso, né? O despertar espiritual, vamos despertar, a humanidade vai despertar, a humanidade está despertando, nós precisamos despertar. É nesse sentido aqui. Não é algo assim que vai acontecer no estalar de dedos, de uma hora para outra. É todo um processo. Por isso que ele fala aqui, não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos no coração, porque eles necessitam ser despertados. Mas nós temos a esperança, a fé que nos alimenta, que nos dá força e nos assegura que nós somos detentores dessas virtudes que já está em nós, dadas por Deus, para que a gente possa então despertá-las e vivenciá-las na sua plenitude. Os espíritos que já alcançaram lá o primeiro ponto da escala, né? Os espíritos puros, eles passaram por todo esse processo ao longo de milênios, né? De muito tempo, passando pelas experiências, pelas encarnações, pelas dúvidas, pela dor, pela renúncia, enfim, né? Por tantas e tantas, e foram aí aprendendo e despertando essas virtudes, esses valores, esses poderes, como a gente quiser chamar, que Deus nos dotou quando Ele nos criou. Então Deus deu a oportunidade igual, né? Não privilegiou nenhum ser no momento da criação, mas Ele colocou lá dentro de nós, lá no fundo, todos esses poderes, todas essas virtudes, para que a gente possa, ao longo do tempo da nossa caminhada, ir despertando e vivenciando o que a gente está despertando, o que a gente está aprendendo. Então olha a nossa participação, né? A nossa cocriação com Deus nesse processo. Então não é algo que vem de graça, né? Como se diz. Mas nós podemos então nos esforçar passo a passo, pouco a pouco, para que a gente possa então aprendendo a viver esse despertamento de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, porque se for assim, ele vai ficar gravado na nossa bagagem espiritual. Não é algo superficial, é algo que fica registrado e nós vamos aí pouco a pouco avançando, né? E aí, dando sequência aqui ao texto, olha só. Por enquanto, custamos a aprender a linguagem da senda evolutiva da alma. Mas o caminho para Deus é Jesus.
e ele já veio e nos deixou o celeiro de todo o entendimento, bastando que entendamos e sigamos a voz do pastor. Na verdade, não nascemos pela primeira vez já sábios ou santos, mas seremos santos e sábios pelas mãos do progresso traçado por Deus, sob o comando do Cristo que não nos perde de vista. Olha que bonito, né? Não nascemos sábios nem santos, mas seremos sábios e santos pelas mãos do progresso traçado por Deus. Então Deus traça esse progresso para todos nós, mas quem vai caminhar somos nós. Errando, acertando, aprendendo, né? Passando por tantas e tantas situações aí, resgates, provas, dores, mas é esse caminhar, faz parte desse caminhar que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Não tem como a gente atribuir isso para o outro. É a gente com a gente mesmo, né? Sobre o comando do Cristo, que não nos perde de vista. Então, é o que eu falei mais cedo, né? A gente se lembrar dessa presença que é o Cristo nas nossas vidas, né? Através dos bons espíritos que nos assistem em nome dele, né? Que nos trazem bênçãos de altas esferas. Por quê? Porque Cristo não nos perde de vista, né? Ele permite que esses trabalhadores da luz, esses mentores, esses espíritos do bem possam vir e nos auxiliar. E para finalizar, o último parágrafo aí, ele vai dizer o seguinte: a inteligência do homem vai despertando progressivamente, de acordo com o seu crescimento espiritual. Então, olha só, despertando progressivamente. Então, não é de uma hora para outra, né? De acordo com o seu crescimento espiritual, conforme a gente vai, então, crescendo, avançando espiritualmente, essa inteligência também ela vai despertando. E rogando aos homens fazerem bom uso do raciocínio, para que não venham a recomeçar o aprendizado em nova existência, tendo a dor como mestra. Então, olha o alerta aqui também que ele faz, né? A inteligência do homem vai despertando progressivamente de acordo com o seu crescimento espiritual e rogamos aos homens fazerem bom uso do raciocínio. Como nós podemos fazer um bom uso do nosso raciocínio? Tá aí a pergunta. Eu até escrevi aqui no meu texto, ó. Eu puxei aqui e escrevi a pergunta. Como que nós podemos fazer um bom uso do nosso raciocínio para que a gente não venha a recomeçar o aprendizado numa vida futura, tendo a dor como mestra, né? Como aquele professor, aquela professora que vai realmente nos ensinar a retomar o caminho do progresso. Como que nós podemos então fazer esse bom uso do nosso raciocínio? Se alguém quiser comentar aí, fique à vontade. Bom, eu pensei aqui em alguns pontos. Olha só. Fazer bom uso do raciocínio. Se alguém quiser compartilhar aí, fique à vontade, né? Eu pensei aqui em uma coisa, olha só. Tempo e energia no estudo. Tempo e energia. Nós estamos aqui, né, utilizando o nosso tempo, a nossa energia, num estudo já há tanto tempo, há tantos anos, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos traz melhoria, nos faz repensar muitas coisas, nos faz tentar aí ao longo da nossa caminhada, do nosso dia a dia, né, refletir melhor sobre as nossas escolhas, sobre o nosso comportamento, sobre como a gente encara a vida. Então, isso é um bom uso do raciocínio. E aí eu convido vocês a pensar nessas alternativas, né? Quais são, então, essas alternativas que já estão ao nosso dispor? Nós já podemos fazer uso delas no nosso dia a dia. Quais alternativas que eu tenho para fazer um bom uso do raciocínio? Dessa faculdade que nós somos dotados, né? Deus nos permitiu ter essa faculdade. E por qual motivo? Para que ela nos auxiliasse, então, a avançar, a crescer, a progredir, a evoluir. Então, qual é o uso que nós estamos fazendo? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos... O que já está dado para nós, para que a gente possa fazer um bom uso desse raciocínio. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso hoje.
A Ivanete colocou para nós aqui: estamos num momento de transformação, pois a doutrina espírita nos esclarece em tudo para nosso aprimoramento espiritual através do estudo e trabalho no bem. Então, olha só, outro ponto também legal, né, para a gente pensar é o trabalho no bem. O trabalho no bem vai nos ajudar nesse bom raciocínio, no bom uso desse raciocínio também. O João colocou para nós aqui a escolha do bem, da caridade, do amor e do perdão. Então, um bom uso do raciocínio, escolhendo o bem, a caridade, o amor e o perdão. Isso mesmo. Também é um caminho aí, porque nós temos essa consciência, nós podemos desenvolver, aprimorar, aprofundar essa consciência para a gente poder, então, vivenciar tudo isso que ele está falando aí. Escolher o bem, a caridade, o amor e o perdão. A Socorro Vieira colocou o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio eu vejo aqui como algo que vai refletir no nosso livre-arbítrio, né? Quando a gente faz esse bom uso do raciocínio, através da nossa dedicação, através do nosso esforço, isso vai se refletir no nosso livre-arbítrio. E aí, com certeza, nós vamos conseguir melhores escolhas, né? Nós vamos conseguir caminhar aí em maior sintonia com Cristo. Pessoal, então, é isso que eu queria falar sobre a 189. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Vamos avançar então para 190. Vamos lá, né? Qualquer coisa a gente volta um pouquinho. 190. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então, como é que é esse estado da alma, né? Na primeira encarnação. A resposta diz o seguinte: o estado de infância, se comparada à vida corporal. Sua inteligência mal desabrocha, ela ensaia para a vida. Olha só, ela ensaia para a vida. Pessoal, quando a resposta traz para nós o estado de infância, se comparada à vida corporal, vamos entender esse estado de infância aqui como começo, como aquele start, né? Aquele começo, é onde o espírito é criado e começa então a vivenciar as experiências encarnatórias. Então, vamos entender a infância aqui como esse começo. Como nós nascemos, temos a nossa infância, a gente vai então passando pelas fases até chegar então à fase adulta. Sua inteligência mal desabrocha, ela ensaia, né? O que é esse ensaio? Ela se projeta, ela está ainda no início, ela se projeta para algo que ainda vai ser, né? Ainda vai se desenvolver, ainda vai se aprofundar. Ela ensaia para a vida. Vamos entrar então no que Miramês vai dizer sobre essa primeira encarnação, ou primeiras, né? Como a gente queira chamar. Esse estado de infância, né? Do começo ali da caminhada do espírito. Lá no Filosofia Espírita, capítulo 37, ele vai chamar de primeiros ensaios. E acho interessante esses primeiros ensaios, assim como ele coloca no Livro dos Espíritos, que a inteligência ensaia para a vida, né? Quando a gente começa a nossa caminhada enquanto ser individual, né? Ele vai usar o termo primeiros ensaios. Olha só o que ele vai dizer para nós, olha só. Nos primeiros ensaios para a vida, a alma se encontra na infância. Tomando corpo, a infância continua, mas a alma carrega consigo as mesmas qualidades angélicas, ainda que em estado latente. Né? Essas qualidades, essas virtudes, esses poderes que a gente falou na questão 189. A justiça nos garante os mesmos valores dos grandes sábios, mas é preciso ser desenvolvida essa capacidade espiritual que todos temos. A força maior que nos ajuda a despertar o celeiro nos cofres da consciência é o tempo. Então olha só aqui
Que frase importante para a gente pensar. A força maior que nos ajuda a despertar esse celeiro nos cofres da consciência é o tempo. Então, quantas e quantas mensagens nós já lemos, né? Quantas palestras nós já ouvimos sobre o tempo, a importância do tempo para o espírito. É isso que Miramês vai ajudar a gente a pensar um pouquinho aqui nessa reflexão sobre a questão 190. Esse tempo, conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capazes de nos tornar anjos. Anjos no sentido aqui, né? Daquele espírito puro. Então, olha só, conjugar esse tempo, o tempo mais os nossos esforços, o que vai acontecer, pessoal? Qual vai ser a resposta? A nossa evolução, o nosso progresso. E aí, essa resposta, no final das contas, ela também é individual, porque cada um de nós necessita de um tempo, cada um de nós emprega um certo nível de esforço, ou nessa vida, ou nas vidas anteriores, ou nas próximas. Então, isso vai variar aí de pessoa para pessoa. Mas o resultado sempre vai ser o nível evolutivo onde nós nos encontramos, né? Olha só, então, o que ele vai dizer aqui também. Ele vai fazer algumas análises agora que a gente precisa ter muita atenção para a gente poder entender o que ele está querendo trazer de reflexão para somar ao nosso entendimento. Olha só o que ele vai dizer aqui. Os índios nem sempre... os índios, ele vai citar aqui o exemplo dos índios. Os índios nem sempre são almas nas suas primeiras encarnações, porque em quase todos eles já desponta certa inteligência do que o espírito primitivo não possui ainda. Então, aquela imagem que a gente pode, talvez erroneamente, né, eu acho que muito erroneamente a gente usa do índio como um ser primitivo. Então, é isso que ele está querendo trazer. Essas almas, algumas não estão nas suas primeiras encarnações, porque em quase todos eles já desponta certa inteligência que o espírito primitivo ainda não tem, né? ainda não possui. Eles têm paixões, ciúmes e, de certa forma, muito raciocínio. Não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais. Reforçando, não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais. Isso nós já falamos aí muitas vezes, né? Nós não regredimos com relação às nossas conquistas individuais, espirituais, né? E aí ele vai fazer uma consideração aqui para a gente pensar. Mas há em relação ao ambiente onde reencarna. E aí a gente tem que pensar com bastante cuidado nesse ponto aqui, para a gente poder, então, analisar o que ele está querendo dizer aqui. Não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais, mas há em relação ao ambiente onde reencarna. Um grande intelectual de país civilizado, ele vai dar o exemplo aqui agora. Um grande intelectual de país civilizado pode voltar em uma tábua de índios para repetir um aprendizado que ele esqueceu pela prepotência, pelo luxo, pela avareza e pela luxúria. Ele muda de escola sem regredir no que aprendeu. Olha o exemplo que ele dá aqui. A justiça sempre opera em benefício de todos nós. E aí ele vai dar um outro exemplo aqui também. Um senador romano de épocas recuadas pode renascer em tribos de negros, no seio do continente africano, onde por vezes se alimentam de ratos, para que possa refrear o orgulho e dar valor às companhias de que se veja cercado. Dar valor às companhias, olha só, de que se veja cercado. São mudanças de posição, de família, de ambiente, objetivando a disciplina esquecida para se regalar nos valores transitórios. Então, outro exemplo aqui. Então, olha só, pessoal, às vezes o espírito avança em inteligência, mas ele não avança em moralidade, ele não avança em outros pontos. Então, a encarnação, ela vai nos colocar num ambiente, num local onde o que nós precisamos aprender naquele momento. É um castigo, não é pra gente olhar
por esse lado. É um olhar da escola, a vida como essa escola. Então, esse texto aqui, essa parte do texto, eu fiquei um certo tempo nela para poder pensar, para poder entender o que ele estava querendo dizer. E por isso que eu acho legal vocês também lerem esse texto mais de uma vez, 2, 3, 4, para vocês raciocinarem o que ele está querendo trazer, por que ele traz esses exemplos. Não é para a gente poder classificar o que é melhor, o que é pior. Não é isso. É para a gente pensar enquanto escola evolutiva para o espírito. O que ele precisa, o que nós precisamos hoje. Vamos olhar a nossa reencarnação hoje. O que nós precisamos hoje? O ambiente que a gente está, o ambiente familiar, o país onde nós reencarnamos, as situações que nós estamos passando. Por que nós estamos passando todo esse contexto de coisas? Nós temos a necessidade nós enquanto espíritos, temos a necessidade de superar todas essas tribulações e vicissitudes que nós estamos passando agora. Então, não vamos olhar pelo lado de melhor ou pior, mas vamos olhar como uma escola para o espírito. Então, a Terra ainda possui essas escolas, essas oportunidades que o espírito vem, passa pela encarnação para que ele possa aprender, para que ele possa despontar, para que ele possa então avançar. Alguma coisa no seu passado ali ele precisa retomar, ele precisa algum ponto do aprendizado ainda estarem a ver. E não é também interessante a gente pensar que isso seja o espírito vem, chega naquela situação e fica eternamente ali. Não é isso também. Ele fica ali até aquele aprendizado acontecer. Quantas e quantas histórias de vida nós sabemos aí de pessoas que superaram, passaram por grandes provas, por grandes situações difíceis e conseguiram realmente avançar, conseguiram superar, conseguiram dar esse passo. E aquela situação, aquele contexto não foi algo que impediu que ela pudesse aprender, pudesse tirar aquele aprendizado. Vamos pensar nesse ponto, nesse sentido mais amplo, tá? Dando sequência aqui, olha só o que ele vai dizer. A alma se encontra em plena infância espiritual, na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão. E também não se vê a riqueza moral, por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Olha só, a alma se encontra em plena infância espiritual. Nós ainda estamos em infância espiritual, se a gente pensar, né? A gente pode, talvez, cair no erro, muitas vezes, de pensar assim, nós estamos em uma posição mediana, né? Existem espíritos primitivos, espíritos superiores, espíritos felizes, né? Espíritos puros. Às vezes a gente pensa assim, eu estou no meio aqui, né? Eu estou numa situação, o planeta também está mais ou menos no meio. Então, é hora da gente parar e ser mais um pouco realista com a gente mesmo, né? A alma se encontra em plena infância espiritual. Então, às vezes a gente acha, eu não sou mais um espírito primitivo. Tá, a gente não é um espírito primitivo, ou pelo menos não temos indícios disso. Mas nós ainda estamos na infância espiritual, nós ainda temos muito caminho a percorrer, nós temos muito que aprender, nós temos muito ainda que experienciar. A nossa existência física sendo curta ou longa, entre aspas, né? Isso é muito relativo, mas nós ainda temos muito caminho pela frente. Porque ele fala aqui, os valores dormem em pleno sono, né? Tem muitos valores que ainda estão dormindo em nós. E a gente precisa despertar essa riqueza moral que nós temos, que Deus nos dotou, que está aqui ainda dormindo, está aqui ainda em estado latente. Por não encontrar para tal sentimento, por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Então, aos poucos, nós vamos dando lugar para esse sentimento de fraternidade e ele vai ser dominante, né? Eu tenho muito essa esperança comigo.
E aí ele segue aqui na análise. Essas almas estão bem distantes do estágio atual dos homens que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. No entanto, é dever caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e na sabedoria. Progredindo no amor e na sabedoria. 2 pontos aí pra gente pensar. E aí, seguindo aí, ele vai dizer: a humanidade da Terra já passou milênios vestindo e revestindo corpos, e ainda precisa de muitos para se iluminar interiormente. Os princípios educativos Jesus nos legou há quase 2000 anos, certos de que algum dia os homens poderiam aproveitar essa bênção de Deus que veio ao mundo por intermédio de seu Filho. Então, pessoal, quando ele fala aqui que nós ainda precisamos de muitos milênios ainda vestindo e revestindo corpos para que a gente possa se iluminar interiormente, eu pensei muito com relação à finalidade das vidas sucessivas, que é essa iluminação mesmo, é esse progresso, é essa evolução. Por que nós reencarnamos? Por que nós sucessivamente passamos pelas experiências? Porque nós precisamos avançar, nós precisamos nos iluminar interiormente. Quando a gente se ilumina interiormente, o que vai acontecer? Aqueles valores, aquelas virtudes, aqueles poderes que nós falamos lá mais cedo, eles vão aparecer, eles vão vir à tona, né? Eles vão vir à superfície. Nós vamos tirar lá de dentro, lá do fundo do nosso ser e vamos trazer para a superfície. E quando isso acontecer com mais pessoas, com mais espíritos, o que vai acontecer? Não vai melhorar? Não vai ser melhor? Nós não vamos conseguir realmente dar lugar para esse sentimento de fraternidade que ele fala aqui também? Então, vamos lembrar dessa finalidade. Qual é a finalidade das vidas sucessivas? Iluminação, iluminação interior de todos nós. E aí ele segue aqui. Os ensaios deverão continuar. Ainda estamos na parte teórica e nela devem amadurecer devem os amadurecer através da vivência. Esses são os caminhos que todos devemos percorrer, degrau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais. Vamos trabalhar, vamos lutar com nós mesmos, dominando nossas paixões, libertando-nos das inferioridades. Pessoal, quando ele usa o termo ensaio, né, e até no próprio Livro dos Espíritos é usado o termo, né, que a inteligência lá no começo ela desabrocha, ensaiando para a vida, ensaiando para começar. Eu não poderia deixar de fazer uma analogia, né, uma comparação com uma montagem teatral. Para quem gosta aí dessa parte, né, às vezes eu sempre uso essa imagem para a gente poder refletir, porque acho que ajuda. Quando um grupo de teatro vai fazer uma montagem teatral, como é que eles começam? Para quem gosta aí, para quem sabe, eu já passei por essa experiência durante a minha formação acadêmica, então eu posso comparar um pouco para ajudar a gente nessa imagem de como a gente pensa, como que é um processo. A finalidade, então, de um grupo é apresentar um espetáculo completo de 1h30, 2 horas, certo? Esse é o objetivo. O nosso objetivo na vida, enquanto espíritos, é a evolução, é progredir, certo? Então, quando ele usa o termo aqui, primeiros ensaios, quando um grupo se reúne, um grupo de pessoas se junta, um grupo que já está consolidado ali, começa então a preparar um espetáculo teatral. Então ele vai começar do zero, assim como a nossa caminhada. Então eles vão começar do zero, primeiros ensaios. Ali nos primeiros ensaios eles já sabem o que vai acontecer quando o espetáculo já estiver pronto, finalizado. A gente não sabe.
A gente começa degrau por degrau. Nós vamos escolher um texto, nós vamos fazer a leitura desse texto, nós vamos fazer um trabalho corporal, nós vamos distribuir os personagens e etapa por etapa. Nós vamos aí etapa por etapa construindo. Vai chegar uma hora que vai vir a trilha sonora, vai vir um cenário, vai vir os figurinos, a direção, a interpretação, né? E isso nós vamos construindo. Quando ele usa primeiros ensaios, eu lembrei na hora assim, desse processo que eu já vivenciei algumas vezes, e o quanto ele é... E o quanto a gente, mesmo quando o espetáculo já está pronto, que é aquele objetivo que a gente alcança, nós continuamos aprendendo ao longo de toda a temporada, né? Se a gente apresentar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso, cada dia a gente vai descobrindo uma nova forma de fazer, isso vai ficando mais orgânico para os atores que estão ali em cena, e assim é a nossa vida. Olha que analogia bonita, né? Que comparação para a gente pensar. Nós estamos ainda nos primeiros ensaios, a gente está escolhendo os figurinos, a gente está decorando o texto, a gente está... É um processo que na visão teatral pode durar 1 ano, pode durar 6 meses, e na nossa vida, quanto tempo será? Lembrando que a gente falou sobre o tempo lá mais cedo, né? A força maior que nos ajuda a despertar o celeiro nos cofres da consciência é o tempo. Esse tempo, conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capazes de nos tornar anjos. Anjos no sentido aqui de espíritos puros, que é a nossa meta, né? É a perfeição, a evolução, constante evolução. Então, como Miramês diz aqui, os ensaios deverão continuar. Nós ainda estamos ensaiando a peça. Nós ainda não chegamos nem a estrear ainda. Nós ainda estamos construindo. Nós estamos construindo as nossas emoções, os nossos personagens. Personagens no sentido figurado aqui, né? Mas esses personagens que somos nós mesmos. Qual é a aparência que nós vamos ter? Qual é o jeito de andar? Qual é a fala, o jeito de falar? Enfim, né? Nós estamos construindo os primeiros ensaios. Os ensaios deverão continuar. Ainda estamos na parte teórica, que é o que Miramês está dizendo. Nós ainda estamos sentados todos juntos numa mesa, lendo o texto que nós vamos interpretar, nós vamos atuar. Vai levantar esse espetáculo que é a vida. Ainda estamos na parte teórica e nela devem os amadurecer, né? Os ensaios devem amadurecer através da vivência. Então, cada etapa por etapa, nós estamos lendo o texto, nós vamos avançando, etapa por etapa, nós vamos definir os personagens, nós vamos trazer o cenário, o figurino, enfim, todo esse conjunto para se chegar a um objetivo, que é o espetáculo pronto, que vai também, ao longo da sua jornada, vai despertando também novos conhecimentos e novos aprendizados em nós. Assim é a vida. Então eu acho que essa comparação aí ajuda a gente a entender onde nós estamos, qual é o nosso contexto e o trabalho que nós temos pela frente. Não é para a gente desanimar, é para a gente saber que nós ainda temos uma grande caminhada pela frente e saber principalmente, né, dessa assistência espiritual que nós temos de Jesus, dos mentores, da espiritualidade superior, que está com a gente, que acompanha, que nos dá elementos, que nos dá força, que nos dá subsídio, que nos dá amparo a cada etapa desse processo de montagem, entre aspas, né? Montagem a cada etapa desse processo evolutivo que nós estamos vivenciando. Tá bom? Eu acho que é isso sobre a questão 190. Que vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acharam dessa comparação aí, dessa análise misturada com o teatro, misturada com a vida, misturada com a nossa evolução? E assim é a vida, né? Quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Senão a gente já avança para 191.
Vamos lá então? 191. Vamos lá então. A 191 ela tem uma letra A e também tem uma nota de Kardec sobre a questão. Então vamos fazer uma leitura rapidinho aqui, pra gente poder então entender qual que é a pergunta, qual que é a resposta e qual que é a nota que Kardec coloca sobre a questão 191. A Ruth Moura colocou para nós aqui, nossa amiga, uma grande aprendizagem, o João de muita coerência. Elimar, eu acho que é isso, evolução a cada dia. Cada etapa a gente vai acrescentando um novo elemento para que no final, entre aspas, não existe final, né? Mas que no final tenha ali um lindo espetáculo para se ver, né? Vamos lá então, 191. As almas, Kardec pergunta, as almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Aí a resposta diz o seguinte: infância relativa, mas são almas já desenvolvidas, eles já nutrem paixões. 191, letra A. As paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? A resposta diz o seguinte: de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. Elas são um sinal da atividade e da consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida estão no estado de germe, né? No estado ali ainda prestes a acontecer, a vir à tona, né? E aí Kardec faz uma nota aqui, olha só. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não ter o declínio e a decrepitude da vida corporal, de sua vida que teve um começo, não ter um fim, de que ele precisa, sobre o nosso ponto de vista, de um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso não se dá numa única esfera. E seu progresso não se dá numa única esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo que cada uma delas representa para ele uma oportunidade de progredir, assim como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem há dias infrutíferos, na vida do espírito há também existências corporais que não lhe trazem resultados, por ele não ter sabido aproveitá-las. Então essa nota aqui também é muito bacana, porque ajuda a gente a entender esse contexto todo que ele está dizendo aqui, desse começo, desse desenvolvimento que não tem um fim, né? Voltando ao exemplo do espetáculo teatral, quando o grupo já está apresentando aquele espetáculo há muito tempo, ele não tem fim, ele não está acabado, ele não está finalizado. Cada apresentação, cada temporada, cada lugar que ele está, ele aprende uma coisa nova, o ator aprende uma coisa nova, um elemento novo. É um processo contínuo, voltando a essa imagem da peça teatral, né? Vamos entrar então no que Miramês vai dizer sobre isso, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa questão sobre os selvagens, o estado de infância, enfim. Olha só o que ele vai dizer aqui, capítulo 38, o estado da alma, questão 191. O estado da alma em suas primeiras vestimentas materiais é rudimentar, pelos rudimentos de vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, a sua natureza tem valores imortais
que o porvir irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. O porvir, né, pessoal? O tempo, né? Deus, o Supremo Camartelo, criou a vida em todas as suas sequências. Vida esta que obedecerá às leis criadas por ele. Compete a cada criatura movimentar-se, mesmo inconsciente, e quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, ela encontrará na corrente do progresso, com esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito como sendo a sua conquista no que lhe toca fazer. As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição, a qual virá depois, pelo conhecimento e prática do amor. Então, retomando aqui o que está sendo dito na questão 191, pessoal. Então, Kardec perguntou lá, as almas dos ditos selvagens, né, são almas no estado de infância relativa, mas são almas já desenvolvidas, quer dizer, não são almas primitivas, né, não são almas porque já nutrem paixões. E aí Kardec insiste, né, continua a pergunta. As paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? Então, quando o espírito já começa a desenvolver paixões, ele já passou por um período de desenvolvimento ali? A resposta é de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal da atividade e da consciência do eu. Então é um sinal de que já teve ali atividade e desenvolvimento da consciência do eu. Então ele já avançou um pouquinho, ele já caminhou um pouquinho ali. É isso que ele está querendo trazer para nós. E aí, Miramês aqui complementa, né? As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição. A alma já caminhou um pouquinho, mas ainda não é perfeita, né? Ainda tem muita coisa para avançar. Então representa esse desenvolvimento da alma, não a perfeição, essa perfeição que virá depois pelo conhecimento e prática do amor, vai vir posteriormente, né? Ainda não é um desenvolvimento assim considerável, né? Mas os selvagens já passaram por um período ali. Então é isso no geral que ele está querendo trazer para nós. Ele vai trazer um outro exemplo aqui com relação às tribos indígenas, que é também um ponto para a gente poder ler com bastante cuidado, com bastante cautela, para a gente entender o que ele está querendo trazer como exemplo. As tribos indígenas nem sempre são compostas por almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações. E nesse estágio de provas acabam ensinando muita coisa aos outros, que desconhecem o princípio de muitas leis naturais. Há grandes espíritos, intelectualmente falando, que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência, porque, na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Então, muitas vezes a gente julga, né, assim, muito erroneamente, superficialmente, como os índios, ou então esses índios isolados, a gente julga como espíritos primitivos, almas primitivas, enfim. Então aqui ele está trazendo esse exemplo para nós, que nem sempre são almas primitivas. Então estão ali para vivenciar uma experiência que eles ainda têm necessidade enquanto espíritos, né? Há muitos ali que têm grande conhecimento intelectual, mas que falharam em outro ponto. E ali estão, naquela encarnação, naquele aprendizado, para aprender um outro ponto que eles falharam anteriormente. E assim somos nós também, não há diferença. Nós também estamos aqui para retomar pontos que nós ainda não aprendemos. Então, às vezes a gente pensa nos índios ou nos povos ditos, entre aspas, selvagens, de uma forma assim, como se não fossem seres humanos, mas são espíritos, passando por experiências reencarnatórias, que ainda, né, aqueles espíritos, dependendo
do passado, das situações, precisam passar por aquela experiência. Eles deixam também contribuições, assim como nós. Nós também erramos lá atrás, mas nós também estamos aqui contribuindo de alguma forma. Aprendendo também, claro. E assim sucessivamente, a gente vai pouco a pouco avançando. Lá no último parágrafo, olha só o que ele vai dizer para nós. A vida registra tudo o que fazemos em todos os ângulos dela, sem perder um tio que seja. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da coletividade. Deus é Deus de bondade e de amor, e no grande empenho de ajudar a todos, usa os recursos que acha mais conveniente. Então, olha só, usa os recursos que acha mais conveniente para a nossa própria evolução, né? Para a nossa própria aprendizagem. O espírito é viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. Então olha só essa imagem, eu acho muito bonita essa imagem do espírito como um viajante do tempo, né? Um viajante da eternidade, como ele coloca aqui, viajor da eternidade. A gente passa de país para país, de mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. E quando eu li essa parte, eu me lembrei muito das pessoas, dos nossos entes, dos nossos amigos que já partiram, né, que já retornaram ao mundo espiritual. Porque a imagem, né, que a gente precisa pensar, a gente precisa tentar buscar essa imagem desse espírito que finalizou aqui a sua existência corporal e que vai continuar aí, né, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração em outros lugares, em outras oportunidades, até o nosso reencontro também, né? Pessoal, alguma dúvida sobre a questão 191? Algum comentário? Fiquem à vontade. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver se tem algum comentário, rapidinho. O João comentou aqui, né? São os indícios da racionalidade que a gente estava falando agora, com relação às paixões, né? Com relação a esse desenvolvimento que já acontece, né? A Ivanete colocou para nós aqui também. Não podemos esquecer de que de uma pequena invigilância é suscetível de inclinarmos aos desastres da alma, né? Então a gente tem que ter cuidado sempre, vigilância constante, né? Elimar colocou, eu acho que é isso, evolução a cada dia, né? Com certeza. Pessoal, com relação a 191, ficou tranquilo? Vocês conseguiram? Ó, já tem alguns comentários aqui, vamos ler. Elimar colocou para nós aqui. O que deu para concluir é que somos eternos atores, né? Eternos, nós sempre, o ator, pessoal, por que o ator, né? Os atores, vamos usar o termo, né? Os atores trabalham aí uma vida toda. Quando a gente olha exemplos aí de atores aí que tem 70 anos de carreira, 80 anos de carreira, não tô falando de vida não, de carreira. Por que esses atores trabalham? Por que eles querem trabalhar? Porque eles aprendem todos os dias. É um constante, é um eterno aprendizado. Então é um exemplo aí para nós. A Micheline colocou para nós aqui, compreendi realmente que estamos em evolução e que tudo acontece por misericórdia de Deus. E é verdade, né? A gente está aí, constante evolução, nós estamos no meio que nós precisamos estar e a gente não pode cair no erro, enfim, né?
de julgar. Ah, aquele povo, aquele grupo fez isso. A gente se perde muito nisso. A Terra é um lugar múltiplo. Um lugar muito, muito, muito cheio de complexidades. E nós estamos inseridos, pessoal, onde nós precisamos estar inseridos. Agora, é castigo pra gente ficar ali o tempo todo? Não, é pra gente aprender. A hora que a gente aprender, a gente muda de lugar. Como ele coloca aqui, o espírito é viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. Como ele fala que passa de país para país, de mundo a mundo, não é só com o nosso desencarne, não. Aí a gente retorna para o mundo espiritual, vai para outro lugar. Não, aqui também. A gente não muda de cidade, a gente não muda de país, a gente não muda de emprego, a gente não muda de faculdade, a gente não muda. Então a gente vai ali transitando, passando por lugares, por experiências, realmente, e vai nos ajudar a juntar esses novos entendimentos e acender novas luzes no nosso coração, como o Miramês coloca aqui. A Adriana colocou aqui para nós. No palco da vida, nos deslumbramos com os gozos da matéria e esquecemos que somos espíritos imortais, vivendo muitas encarnações para aprimorar nosso espírito. Então, essas luzes aí nos iludem muito, né? As luzes do mundo. Então a gente tem que se lembrar que é um processo. A encarnação é uma etapa evolutiva, um processo de aprendizagem. Na hora que a gente finalizar esse processo, nós vamos iniciar um outro, e assim sucessivamente, né? Sempre aprimorando o nosso espírito. Sim, muito grato, Edu, João colocou para nós, e aos espíritos caridosos, né, que nos ajudam tanto, nos auxiliam tanto. A Adriana continuou aqui. A maior bênção de Deus é a oportunidade de evoluirmos para a conquista da nossa luz própria. Né? A nossa parcela aí de mérito. Né? Deus nos permite ter essa parcela de mérito para que realmente seja justo. E Ele não privilegie ninguém. Então é um ponto para a gente pensar aí com bastante cuidado, com bastante carinho também, né? Pessoal, vamos avançar para 192 então? A 192 também tem uma letra A, então eu acho que vai ajudar a gente a refletir, olha só. 192, Kardec pergunta aos espíritos: podemos, a partir desta vida... Deixa eu ler rapidinho aqui o da Ruth antes da gente entrar na 192. A Ruth colocou para nós aqui. Somos verdadeiros aprendizes onde o aluno tem que evoluir. Né? Somos verdadeiros aprendizes onde o aluno precisa evoluir. Nós somos aprendizes e nós temos essa necessidade de evolução. É uma lei de Deus, pessoal. Então toda vez que a gente não vive de acordo com essa lei, a gente retarda essa evolução, né? Esse progresso. E fatalmente nos leva a várias e várias situações. Mas a gente estudando, pensando, refletindo, mudando as nossas atitudes, fazendo essa reforma moral, essa renovação íntima que nós precisamos fazer, nós vamos consequentemente evoluir. É uma consequência. E aí isso não está separado, né? É uma consequência. Passo a passo nós vamos chegando mais próximos do nosso objetivo, né? Então vamos lá, 192. Podemos a partir desta vida, com uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar por outros graus intermediários? Será que tem como, pessoal? Nós estamos aqui, né? Um planeta de provas e expiações, nós somos espíritos ainda devedores da lei, né? Nós temos ainda situações a serem resolvidas, pendentes lá de trás, a gente não se lembra conscientemente o que seja, mas o nosso espírito sabe. E aí, será que tem como, a partir de agora, nossa, agora eu vou ter uma conduta perfeita, e aí eu vou fazer, sabe, de uma hora para outra eu consigo viver todos os ensinamentos de Jesus na sua completude, eu não erro mais. E aí, será que a partir
disso eu consigo então transpor todos os degraus intermediários e já vou alcançar lá o mundo, o primeiro degrau da escala espírita, que é dos espíritos felizes, dos espíritos puros. Será que tem como? Sem a gente passar pelos degraus intermediários? Olha a resposta então dos espíritos. Não. Pois o que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto permite sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então nós ainda nem sabemos o que é essa conduta perfeita, né? Que ele menciona na própria pergunta. Assim como uma criança que, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade madura, ou ainda como o doente que passa pela convalescência antes de recuperar toda a saúde, além disso, o espírito deve progredir em conhecimento e em moralidade. Se ele só se adiantou num sentido, é preciso que progrida no outro para atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adiantar em sua vida presente, menos penosas e longas lhe serão as provas seguintes. Pessoal, então não tem como a gente alçar do ponto que a gente está, a gente já alcançar lá o topo, né? O topo da escala espírita. A gente não consegue esse movimento daqui para ali. A gente realmente precisa dessa progressão aos poucos, passando por todas as etapas intermediárias. A gente julga erroneamente, né, o que está dizendo aqui a resposta, ele chama de perfeição absoluta. A gente acha que sabe o que é a perfeição absoluta, mas isso é muito limitado aos valores da Terra, aos valores aqui que nós conseguimos alcançar. Então existe um outro patamar, uma outra visão mais ampliada que nós ainda vamos alcançar. Mas, né, bom, e ainda faz eles ainda trazem para nós essa reflexão do progresso do conhecimento e da moralidade. Se a gente se adiantar só em um e faltar no outro, a gente não consegue atingir o topo, mas a gente precisa ter a consciência, o conhecimento de que se na vida presente a gente fazer a nossa parte, né, fazer o que está ao nosso alcance, né, se a gente se adiantar um pouco no sentido de realmente iniciar esse processo mesmo, menos penosas e longas lhe serão as provas seguintes. Quer dizer, né, nós vamos abreviar o que talvez nós poderíamos colher de provas lá na frente. A gente já dá um start aqui, aliás, a gente para um pouquinho aqui, resolve as coisas que nós já temos pendentes, e a gente erra menos para colher as provas lá na frente. Já é eu vejo como algo que já nos auxilia nessa caminhada evolutiva. Porque menos penosas e longas lhe serão as provas. Então já é algo bom, é algo positivo para a gente. Kardec continua a pergunta na letra A. O homem ao menos pode garantir, a partir desta vida, uma existência futura menos cheia de amargura? Então, já que a gente não pode alçar, né, diretamente lá para o topo, a gente pode, ao menos, né, garantir, a partir desta vida, uma existência futura menos cheia de amargura? Aí a resposta é sim. Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Somente o desleixado permanece sempre no mesmo ponto. Quer dizer, aquele ponto estacionado, né? Sempre no mesmo ponto. Ele não quer avançar, ele não quer trabalhar, ele não quer aprender, ele não quer estudar, ele não quer... Aquele que fica ali parado, estacionado. Isso para o espírito, pessoal, causa muita dor. Quando o espírito retorna ao mundo espiritual e percebe que ele não avançou, então, e aí ele vai ter que planejar uma outra vida, uma outra existência, talvez mais difícil, para que ele possa, então, fazer esse movimento de progresso, né? De realmente alçar aí, fazer a sua parte, né? Como se diz.
Deixa eu ver aqui, tem um comentário do João, antes da gente entrar no comentário de Miramês. O autoconhecimento que é o saber das realidades espirituais, que são as leis universais, nos dá um suporte e tanto. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse suporte e esse caminho seguro, né? Então, realmente, esse caminho seguro é o roteiro de luz que Jesus deixa para nós, para que a gente possa, então, avançar nesses dois pontos, em conhecimento e em moralidade. Então, para que a gente possa avançar, se a gente conseguir avançar nos dois pontos, pessoal, nós vamos seguir aí um bom ritmo de evolução e de progresso. Agora, se a gente avança em um e deixa o outro para trás, nós vamos ter que voltar lá para poder buscar esse outro e fazer com que esses dois pontos sigam juntos na nossa caminhada evolutiva. A nossa amiga Ivanete colocou para nós aqui: perfeição só quando usarmos a caridade em plenitude, porque isso nos implica a prática em todas as outras virtudes. Com certeza, né? Perfeição quando usarmos a caridade em plenitude, que nós ainda não conseguimos. Nós temos exemplos aí belíssimos, né? Mas nós ainda temos grandes dificuldades nessa plenitude da vivência da caridade. A Adriana colocou para nós: o conhecimento espírita, junto com o estudo do mesmo nos traz uma compreensão enriquecedora para a nossa jornada. Com certeza. Uma contribuição que vai nos fazer atentar para esses dois pontos que ele cita aqui, né? Conhecimento e moralidade. Nós precisamos avançar nesses dois pontos. Vamos entrar no comentário de Miramês, então, sobre a questão 192. Já está quase dando o horário aí da nossa prece. Olha só o que ele vai dizer. Lá no capítulo 39, né, do volume 4, o capítulo se chama Gradatividade. Né? Quer dizer, gradatividade, gradação, aos poucos. Ele vai dizer para nós o seguinte: existem os degraus como escala de ascensão para todos os espíritos no universo de Deus. São necessários milhares e milhares Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal. Existem os degraus como escala de ascensão para todos os espíritos no universo de Deus. Ninguém pode, e a razão nos ensina o contrário, em somente uma existência aperfeiçoar-se em todos os rumos. São necessários milhares e milhares delas, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências ao grande celeiro da vida. Em uma só encarnação, a alma não tem condições de alcançar a perfeição. Seria um contrassenso. Uns passarem por caminhos tortuosos, sofrendo e disciplinando-se, e outros tomarem uma evolução reta e com poucos anos atingirem a angelitude. A evolução ou despertamento do espírito se processa de letra a letra, de passo a passo, de reencarnação a reencarnação. Não haveria mérito algum para o espírito se Deus já o fizesse em seu completo despertamento espiritual, que nós já falamos aqui, né? Deus nos dá a oportunidade do mérito, da gente poder então conquistar, trazer essas conquistas para nós lutarmos por elas, né? Ele nos fez simples e ignorantes. Contudo, os valores que carregamos desde a nossa formação se encontram em estado de sono, uns mais e outros menos, de acordo com a evolução de cada um. O espírito mais velho, logicamente, tem mais experiência do que o mais novo, mas todos têm as mesmas oportunidades de ascender para o infinito. A casa do Pai é grandiosa e acolhe todos os filhos, dando a cada qual o que ele merece na pauta do seu despertamento espiritual. Então, em um parágrafo aqui, o quanto a gente aprende, o quanto a gente traz aí de reflexões. Deus, então, nos fez simples e ignorantes, né, com os valores em estado latente, estão adormecidos. Por isso que a gente fala tanto em despertamento, em despertar. Vamos despertar, vamos acordar, né?
uns mais, outros menos, né? Uns dormem mais, outros dormem menos, mas a gente precisa entender que nós temos todas as mesmas condições de ascender para o infinito, quer dizer, de despertar esses valores, esses poderes, essas virtudes e avançar. E aí ele segue: o estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida. E quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. A liberdade vai chegando ao seu coração, que bonito. Na nossa caminhada espiritual existe algo que deve ser feito por nós. E às vezes esse algo nos pede esforço e sacrifício, renúncia e coragem para vencer problemas inúmeros. A nossa tarefa é lutar. Lutar todos os dias, porque toda luz nasce do movimento. Olha que bonito isso. A nossa tarefa é lutar. Lutar todos os dias, porque toda luz nasce do movimento. E a inércia é a treva no caminho. Tudo que se faz bem feito parte de um princípio, gradatividade, quer dizer, né, pessoal, passo a passo, ponto a ponto, degrau a degrau. Se a gente for de uma hora para outra, imagine a imagem de uma criança que está no jardim de infância, e aí você tira aquela criança daquele ambiente e coloca ela num ambiente acadêmico, do ensino acadêmico. Como que seria? É um exemplo para a gente pensar. Essa criança teria condições de acompanhar aquele, né, de se encontrar naquele ambiente que não é um ambiente que ela está preparada, que ela está própria para poder estar? A nossa tarefa é lutar todos os dias, porque toda luz nasce do movimento. E a inércia é a treva do caminho. Quando a gente para, quando a gente estaciona, nós não vemos luz, nós não encontramos luz. Somente nesse movimento constante. Estar encarnado, pessoal, é uma oportunidade que Deus nos dá desse movimento. Nós vamos movimentar, porque quando a gente está em estado espiritual, somente espírito, sem estar reencarnado, a gente já sabe o que nós passamos, né? O que nós passamos até ali, nós sabemos. Quando a gente vem para uma experiência reencarnatória, o que isso quer dizer na prática? Nós viemos movimentar, nós viemos buscar essa luz através do nosso movimento na matéria. E se a gente opta pela inércia, a gente não está deixando a luz entrar, a gente não está deixando a luz nos abençoar, nós não estamos deixando a luz nos transformar. Então, toda luz nasce do movimento, e a inércia é a treva no caminho. Vamos pensar sobre isso hoje. Qual o movimento que eu tenho capacidade de fazer e esse movimento transforma, esse movimento traz luz. Esse movimento se expande não só para a minha vida, não só para o que eu quero, para os meus projetos, mas para uma coletividade. Ou para minha família, ou para minha casa. Qual é esse movimento? Qual luz, qual é o movimento que eu faço que traz luz para a minha vida, para a vida de quem está perto de mim? Para a gente pensar. Nada se faz, tornamos a repetir, com passe de mágica. Mesmo a nossa cooperação, naquilo que devemos cooperar, deve ser feita de acordo com as nossas forças. E o Senhor não nos pede mais, somente o que suportamos em caminho. Porém, não devemos fazer menos do que podemos fazer. Então, nós não vamos fazer além do que nós temos força para fazer, mas a gente também tem que ter cuidado de não fazer menos do que a gente pode. Se a gente fizer menos do que a gente pode, pessoal, nós vamos faltar com esse movimento que vai trazer luz. E aí a inércia vai se instalando. E a inércia, como ele bem coloca aqui, é a treva no caminho. O espírito
desde a sua gênese, né, desde a sua formação, vem se despertando lentamente pelos processos estabelecidos pela lei do progresso. E, quando chega à razão, aparece a sua parte a ser feita, e que deve fazer no âmbito das suas possibilidades. Deus criou a vida e leis para serem obedecidas, criou os mundos e leis que os governam, assegurando a harmonia universal. E aí ele dá um conselho aqui para finalizar o capítulo. Lembremos-nos todos os dias da gradatividade, nunca parar, mas jamais crescer desordenadamente, sem as possíveis seguranças, como viajores de Deus e de Cristo. Lembremos-nos todos os dias da gradatividade, nunca parar, mas jamais crescer desordenadamente. A gente não deve parar, né? A gente não deve perder o movimento. Esse movimento gera luz. Toda luz nasce desse movimento. Jamais crescer desordenadamente. O que é crescer desordenadamente, pessoal? É a gente achar que a gente esquecer dessa gradatividade mesmo. A gente vai pouco a pouco. Nós não vamos tornar espíritos puros agora. Nós não temos condições agora. Nós vamos ter um dia. A gente está aqui numa etapa evolutiva, encarnado no planeta Terra, no Brasil, nesse momento, nesse tempo, 2021. O que pode ser feito agora? Vamos lembrar da gradatividade. Se a gente crescer, ou achar que a gente pode crescer desordenadamente, sem as possíveis seguranças, nós vamos, na verdade, cair em muitos enganos. E aí não vai ser uma evolução, um crescimento palpável, verdadeiro. Vai ser só ilusório. E aí quando a gente cair na nossa consciência, cair em si, aí nós vamos ter que nos recuperar, nós vamos ter que planejar novas experiências, novas provas, para que a gente possa honrar essa gradatividade da evolução e do progresso. Para a gente pensar aí, né, o que a gente pode fazer para que a gente possa realmente ir despertando lentamente e gradativamente pelos processos estabelecidos pela lei do progresso. E é isso, pessoal, que eu queria trazer na live de hoje. Quem quiser comentar, quem quiser fazer algum comentário rapidinho antes da gente fazer a prece, já está no horário. Quero agradecer muito a presença de vocês. Estar aqui ao vivo com vocês é uma experiência assim, muito importante, muito transformadora para as nossas vidas, não só minha, mas a de vocês também. A gente aprende tanto, né? Quem lê o texto antes e entra em contato comigo para tirar dúvida, isso me ajuda também na hora que eu estou preparando o estudo aqui, lendo, relendo e buscando outras referências para ajudar a gente a aprofundar cada vez mais no estudo do Livro dos Espíritos, né? Então é um trabalho conjunto que a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui rapidinho um comentário do João. O presente é transitoriedade, que riqueza de ensinamentos. A Adriana colocou para nós aqui. Como é gratificante fazer parte deste grupo que busca o conhecimento e aprendizado espírita, principalmente ao Edu, que nos coloca com tanto amor e propriedade os ensinos. Que bom, né? Muito bom, a gente se sente bem, feliz e de manter essa regularidade, que é muito importante. Então, quando eu paro e penso, nossa, já fazem mais de 3 anos que nós estamos aqui toda terça-feira, né? Às vezes muda o horário, mas a gente está com esse compromisso, é muito importante para nós. Nós conseguimos trazer assistência, com certeza, de bons espíritos para o nosso estudo, com a nossa regularidade, com a nossa continuidade. Isso é muito bom. Obrigado, viu, Adriana? Vanete colocou, entre o ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Por isso devemos aproveitar o nosso tempo o melhor possível. É verdade. A nossa amiga Ruth colocou para nós que Edu, cada vez mais me apaixono pelo Espiritismo. Você nos faz cada vez mais felizes. Gratidão. Obrigado, viu, Ruth? Fico muito feliz aí
por despertar essa vontade de vocês de ler, de estudar, de cada vez mais buscar os ensinamentos dessa doutrina que é tanta luz nas nossas vidas, né? Cláudia Sampaio, excelente, Edu, obrigado. Sônia também tá aí, Deus te abençoe grandemente, live maravilhosa. Obrigado, Sônia, pela presença. Elimar, agradeço sua disponibilidade. Obrigado, Edu. Obrigado, Elimar. Lúcia, minha querida, muito importante mesmo. Saudades. Socorro Vieira, neste momento que meu companheiro retornou, como é bom refletir esse tema, grata. Nos dá muito conforto, né, Socorro? Com certeza. Então, continue aí com a gente nos estudos, que cada dia mais a gente vai aprendendo nessa gradatividade que Miramês diz aqui. Aos pouquinhos nós vamos caminhando e aprendendo cada vez mais, né? Trazendo conhecimento e buscando viver a moralidade também nos nossos espíritos. Lúcia, minha querida, Deus abençoe esse seu trabalho. Todos nós, né? Graças a Deus. Lua, gratidão, muito bom esclarecer, um passo de cada vez, que muito bom. Pessoal, então vamos nos preparar para a nossa prece, já está no horário. Lembrando vocês que na semana que vem a gente vai continuar aí o estudo, a partir da questão 193, eu acredito que até 196, se eu não me engano, tá? Mas a agenda de lives aí já está disponível para vocês acompanharem, que se quiser ler antes da live, se também quiser ler o comentário de Miramês antes da live, está lá no site, o livro dos espíritos comentado.com, questão por questão. Então tá aí disponível para quem quiser ler antes, para quem quiser acompanhar, tirar dúvida, viu? Fiquem à vontade. Vamos lá então, pessoal. Flávia, gratidão, reflexões importantes para a nossa evolução. Obrigado, viu, pela presença, todos vocês. E vamos agora nos concentrar para a nossa prece, para o nosso momento de conexão com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, nossos mentores. Aquele momento onde nós vamos direcionar nossa mente para as pessoas que nós queremos ajudar, nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, situações, problemas que nós pedimos a Deus, a Jesus, uma luz, né? Um movimento para que a luz se faça e a gente possa, então, ter um maior discernimento para resolver, né? Para superar. Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe, aos nossos mentores amigos, à espiritualidade superior que nos acompanha nesse instante. Rogamos que as luzes de Jesus, nosso Mestre maior, possam nos amparar durante essa prece, durante o direcionamento dos nossos pensamentos, em assistência a nós mesmos, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, às situações onde nós precisamos nos afinar com a divina luz para as devidas resoluções. Nesse instante, unimos os nossos pensamentos nesta corrente de amor e luz que se estende a todos que estão assistindo a live nesse instante, aos que vão ver em outro momento. Juntos, nesse pensamento único que direcionamos a Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos aqui juntos nesta manhã, reunidos, refletindo sobre temas tão importantes da doutrina espírita que abarca toda a humanidade. Te agradecemos, Mestre Senhor, por essa luz infinita que nos envolve nesse instante, fazendo uma limpeza em nossos corpos físicos e nossos corpos espirituais, fazendo uma limpeza no ambiente onde nós estamos agora, nossos lares, nossos locais de trabalho, de estudo, onde quer que estejamos nesse instante, sabemos que a Tua assistência se faz através desses amigos da luz que estão conosco e nos inspiram sempre a continuar com a regularidade e o entusiasmo ao estudo. Mestre Senhor Jesus, também te pedimos
para que nos envolva em muita proteção nessa semana que se inicia, no mês de agosto que acabou de começar, que possa ser um mês produtivo, um mês de colheita de muitas bênçãos, um mês de superação para todos nós. Para aqueles que estão sofrendo, passando dores, enfermidades, te pedimos, Mestre, para que direcione o seu olhar compassivo sobre todos eles, ofertando e oferecendo a cura dos corpos físicos, dos espíritos, para que eles possam superar toda e qualquer situação de enfermidade, de dificuldade, de carência. Te pedimos também, Mestre, que a sua luz infinita de amor seja estendida sobre todo o nosso país, sobre todo o globo terrestre, que passa por intensas transformações, por grandes turbulências. Te pedimos, Mestre, que a tua paz, que o teu olhar de extremo amor seja lembrado por aqueles que ainda intentam as ações negativas, as ações infelizes. Te pedimos por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, que possamos a cada passo da nossa caminhada, nessa gradação, pouco a pouco, em busca da nossa evolução, que a gente possa caminhar contigo, confiante sempre na sua assistência, inspirados nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, pois sabemos que assim estamos plantando sementes de luz que vamos colher nas nossas próximas experiências, das nossas próximas vidas. Rogamos a Ti, Mestre da Luz, força, resiliência, coragem, equilíbrio para toda e qualquer situação, para toda e qualquer prova. Te pedimos pelos nossos entes amados, principalmente os que partiram, que eles recebam nesse instante o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa lembrança doce, e que possam receber também em seus corações o afago desses seres que aqui continuam a sua caminhada terrena e que aguardam o momento do reencontro. Te pedimos nesse instante também, Mestre, que a espiritualidade amiga faça uma limpeza em nossos lares, ionizando todo o ambiente, trazendo bênçãos de saúde, de equilíbrio, de paz, de discernimento. Que possamos, Mestre, manter esse padrão vibratório que nesse instante nos envolve durante todo o dia, durante a semana, durante toda a nossa existência física. Nos envolva, Mestre Senhor Jesus, no seu inteiro amor, para que possamos distribuí-lo também nas paragens terrenas. Esteja conosco, Mestre Senhor da Luz, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz, meus irmãos, para todos nós, Denise, Elimar, Ana Rita, Ruth. Uma feliz semana para todos nós, né, Ruth? Obrigado para todos nós. Muita luz, muita paz para todos vocês. Na semana que vem estaremos de volta para mais uma live, para mais um momento de estudo. E que Jesus derrame muitas bênçãos sobre nossas vidas, nos dê coragem para seguir em frente, nos dê saúde, nos dê disposição e que a gente possa trilhar aí o nosso caminho com muita paz e com muita serenidade. Micheline, obrigado. Ivanete, Adriana, Socorro, Vitória, Sônia, todos vocês, muita luz. Lua, Ruth, João também, obrigado, viu? Tereza, todos vocês, meus queridos irmãos, muita luz, muita paz para todos nós. Um abraço especial e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.